Olá pessoal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos continuar agora com a série sobre as previsões. Já falamos sobre profecção, firdária, estações da vida e agora nós vamos conversar sobre retorno ou revolução. Bom, o que é um retorno ou revolução? Pelo termo retorno é mais fácil de entender, né? Significa o retorno de um astro a um ponto de origem, tá? Qual é o ponto de origem? Bom, aí você vai determinar. Se você estiver trabalhando com o mapa natal, ponto de origem é o ponto, grau e minuto no qual ele está posicionado no mapa natal. O retorno ou revolução pode ser calculado para qualquer astro do mapa, tá? Desde da Lua, que é o mais rápido, até o Saturno, o Plutão, para quem usa os modernos. Porém, assim, o mais comum para trabalhar em termos de técnicas preditivas é o retorno solar, tá? Trabalhamos também com o retorno lunar, mas não é tão popular, não é tão comum. E também a gente conhece um muito famoso aí da mídia, que é o retorno de Saturno, embora não seja propriamente uma técnica preditiva, mas a gente vê muitos artigos, textos, enfim, sobre quais as características que as pessoas enfrentam comumente durante o retorno de Saturno, tá? Então, cada planeta tem um período específico, tem um tempo específico para completar o retorno, né? Isso depende da movimentação diária dele, de quantos graus, de quantos minutos que ele se movimenta ao longo do dia, ao longo do ano, por exemplo. O mais rápido é o retorno lunar. A Lua faz um retorno, completa um retorno em torno de 29 dias, tá? O Sol, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ele completa o retorno em um ano, tá? Então, a todo ano, o Sol passa pelo mesmo ponto que ele estava no mapa de nascimento, tá? E aí a gente usa um mapa calculado para este momento exato como um mapa de previsões. Bom, o retorno solar é uma técnica muito antiga de previsões, já foi usada por muitos astrólogos, a gente tem relatos do século II e até anteriores, né? Então ela passou por algumas nuances diferentes. Se vocês pegarem textos antigos, vocês vão observar que cada astrólogo dá uma pitadinha diferente sobre o tema. É comum, então, a gente calcular o mapa anual, o mapa do retorno solar, e hoje em dia a gente usa os softwares para calcular, não tem problema algum. Você vai considerar o tempo, né? Porque para o mapa natal você usa a data de nascimento, a hora de nascimento e a cidade. Para o mapa do retorno solar, você vai calcular sobre o momento exato em que o Sol passa pelo mesmo grau e minuto que ele estava no mapa de nascimento. Mas isso o software já faz sozinho, vocês não precisam se preocupar. Uma das questões muito levantadas atualmente é sobre a localidade, né? É comum a gente solicitar qual é a cidade em que a pessoa passou o aniversário para colocar ali, porque o mapa precisa das coordenadas geográficas para ser elaborado, né? Então a gente vai considerar. Porém, em tempos antigos e na visão clássica tradicional, o local onde se passa o aniversário nem é tão importante. Inclusive, na astrologia clássica, lá no século II, o Doroteus de Sidon nem usava a cidade para calcular o mapa. Na verdade, ele não calculava o mapa, ele pegava a data do aniversário e observava o trânsito daquele dia. E aí, com as características do trânsito, dos aspectos formados entre os planetas durante aquele dia, ele comparava com o mapa natal e com outras técnicas preditivas também, e aí criava toda a análise e interpretação das previsões para aquele indivíduo, tá? Hoje é comum colocar a cidade onde a pessoa passou o aniversário. Porém, assim, eu vejo muita gente preocupada em identificar qual é a cidade mais adequada para ela passar o aniversário para ter uma revolução solar adequada a determinados objetivos. Eu já não recomendaria esse tipo de questão, tá? Esse tipo de trabalho. Não faz sentido nenhum, a menos que a pessoa já more numa região totalmente diferente da região onde ela nasceu, porque aí a vida dela neste momento está dedicada àquele ambiente. Então, as coordenadas daquele ambiente fazem muito sentido ao estilo de vida que ela tem hoje, tá? Então, aí nesse caso, eu faço a revolução solar com a cidade de nascimento e a revolução solar com a cidade onde a pessoa mora e comparo as duas. Mas se a pessoa vai só para passar aniversário, para estar de férias, por exemplo, vai lá para passar uns dias, ou programa uma viagem para curtir o aniversário e tal,
não vale a pena, porque depois ela retorna para o local onde ela mora, então a vida dela está dedicada a um outro local diferente da revolução solar. Não faz muito sentido, né? Mas enfim, há astrólogos que indicam a pessoa passar o aniversário em uma região específica para ter uma revolução solar diferente. Um outro argumento também é porque a revolução solar não é a única técnica preditiva. Ela é sim uma das mais importantes, serve até como base para a gente compilar outras técnicas, né? Você observa outras técnicas dentro do retorno solar também, mas ela não é a única. E uma coisa super importante que a gente tem que ter em mente é que todas as técnicas preditivas precisam ser trabalhadas em conformidade com o mapa natal. Ou seja, você vai pegar qualquer técnica de previsão e vai observar o que já tem lá no mapa natal, tá? Esse é um ponto super importante. Então, nenhuma previsão identificada numa técnica preditiva se realiza, se concretiza, se ela já não estiver prevista no mapa natal, tá? Bom, aí vocês podem até me perguntar, se tudo já está previsto no mapa natal, por que eu uso técnica preditiva? Bom, primeiro porque o mapa natal é super abrangente, ele marca as condições da vida em um nível geral, né? A gente está falando de um espaço de vida lá que, dependendo de quantos anos a pessoa vive, é bem longo, né? A técnica preditiva vai apurar essas tendências que aparecem no mapa natal. Então, se eu estou olhando o mapa de retorno solar deste ano de 2017 e observo que no mapa natal tem uma característica semelhante a esse mapa, então essa característica pode acontecer nesse ano. Então, as técnicas preditivas, elas servem para a gente fechar em termos de espaço, de tempo mesmo, né? Em termos de período, onde essas tendências natais podem realmente acontecer, se desenvolver, se concretizar, tá? Então esse é um dos pontos. Esse vídeo ele não se trata de ensinar como trabalhar com a técnica de retorno solar, porque isso é um assunto para um curso ou até para quem estuda de forma autodidata, para muita pesquisa. A revolução solar é uma das técnicas mais usadas em termos de previsão desde tempos muito remotos, então tem que se dedicar, tem que se aprofundar, tem muita coisa para se trabalhar. Mas uma coisa que é super importante saber é que não dá para partir para trabalho com revolução solar se não souber fazer análise do mapa natal. Na verdade, a gente fala astrologia natal, engloba tanto a análise da carta natal como a análise das técnicas preditivas, tá bom? De um indivíduo, tá? Então, tudo isso é englobado na astrologia natal, tá bom? E aí tem que conhecer o que cada planeta representa, como ele se expressa em termos de força ou de fraqueza, de evidência ou de falta de evidência, em termos de aspectos. Enfim, você tem que conhecer bem da análise do mapa natal para poder usar uma técnica preditiva, certo? Então, vamos aí às dicas que eu separei para vocês. Bom, uma coisa importante é a gente dividir já a princípio a análise da revolução solar em 3 etapas. Uma primeira etapa é você avaliar o retorno solar individualmente. Pega o mapa sozinho e observa lá qual é a composição do mapa em termos de posição dos planetas, de força, de fraqueza, né? Força e fraqueza são as dignidades e as debilidades essenciais e acidentais que a gente já falou aqui no canal, então tem que identificar a posição dele pelos sects do mapa, se eles estão conforme os sects que eles representam ou não, os aspectos que são formados. Então, primeiro você vai observar individualmente o retorno solar, tá? Observa bem e olha profundamente em qual é a escala de pontuação ali, vamos dizer, de 1 a 5 em termos de força de cada planeta, tal. O segundo passo é você usar essa avaliação que você fez inicial em comparação ao mapa natal, tá? Então, você vai buscar a repetição de padrões. A revolução solar mostra um padrão, ela repete um padrão que já existe no mapa natal. Então, se a resposta for sim, a tendência das características desse padrão se realizarem ao longo desse período são fortes, tá? Então, por exemplo, no mapa do retorno solar,
eu tenho o Sol em trígono com Júpiter, por exemplo, e aí no mapa natal eu também tenho o Sol em trígono com Júpiter, então é bem forte essa tendência. Ou então eu tenho o Sol em sexto com Júpiter no mapa natal, ainda é um aspecto harmonioso, tá? Então também, ou até o Sol em conjunção com Júpiter também, né? Ainda é positivo. A relação entre o Sol e Júpiter acontece no mapa natal e acontece no retorno solar. Então, a tendência dessas características se expressarem ao longo do ano são grandes. E aí vocês vão fazer essa comparação em todos os planetas, tá? Não só de aspectos, mas em termos de força. Lógico que o Sol não vai mudar, porque o Sol está no mesmo signo, né? Então, ele, em termos de força, pelas dignidades essenciais, ele é o mesmo, né? Ele não muda. Mas pelas acidentais pode mudar, porque as acidentais levam em consideração a posição por casa, né? E outros fatores também. Nos outros planetas, vocês vão observar se ele está forte, evidente, se estão retrógrados, exceto Sol e Lua não ficam retrógrados, os outros planetas todos ficam, né? Então, se está retrógrado em movimento direto, se a velocidade é rápida ou é lenta, tudo isso que a gente já falou aqui no canal, tá? A gente já falou sobre dignidades essenciais, sobre as dignidades acidentais, a gente já falou sobre muita coisa aqui, então você tem que usar esse conhecimento para desenvolver todo o seu trabalho, tá bom? Nesta comparação que se faz com o mapa natal também, além dos padrões de repetição, né, de aspectos, de força, de fraqueza, a gente trabalha também com os interaspectos, que são os aspectos formados entre os planetas da Revolução Solar com os planetas do mapa natal, tá? E aí, se já forem aspectos que já são identificados no mapa natal, eles têm probabilidade de se realizar com mais evidência também. A terceira etapa, depois da avaliação em conjunto, né, da observação de padrões de repetição, é você comparar a revolução solar com outras técnicas preditivas, tá? Então, a gente já falou aqui no canal sobre a firdária. Então, a firdária a gente identifica períodos de importância de dois planetas, né? Um é a firdária, outro é a subfirdária. Então, você vai observar nesse ano os planetas de firdária e subfirdária, como eles estão dentro do retorno solar, tá? O que quer dizer com como eles estão? Eles estão fortes, estão em signos que eles regem, ou em signos que eles se exaltam, ou em termos representativos deles, tal, ou eles estão fracos, estão combustos, estão retrógrados, estão em casas cadentes, estão fora do sect que eles dominam, tal, tá? Essa observação ela é realmente muito importante, porque ela vai identificar se o planeta tem condições, né, se durante esse período, esse planeta tem condições de se desenvolver bem, tá? Ou não, se os assuntos relativos a ele, que já está em evidência por uma técnica, podem ser mais difíceis de se realizar, de se concluir, podem dar trabalho para a pessoa. A técnica de profecção também a gente já trabalhou aqui, ela é bem simples, né? A profecção consiste em andar ali com o ascendente signo por signo a cada ano, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Então a gente sabe que a cada 12 anos o ascendente volta para o ponto de origem, né? Então você é só contar quantos anos vocês têm e aí vão caminhando o ascendente ao longo do mapa de vocês, do zodíaco ali, para vocês entenderem durante esse período específico de retorno solar, qual é o Time Lord da profecção, qual é o planeta que rege o ascendente da profecção. Aí você vai pegar esse planeta e observar as condições dele também dentro do retorno solar, tá? Não dá pra gente entrar em detalhes de que quais são essas condições, quando elas são positivas, quando elas são negativas, porque isso é assunto para curso, para alguma coisa bem mais profunda, tá bom? Tá, então são esses três momentos. Bom, quando a gente observa só o mapa do retorno solar, né, abrindo mais aqui na primeira etapa, o que tem que levar mais em consideração? Tá? A posição do Sol, obviamente, porque a gente está falando de retorno solar, então a posição do Sol por casa é muito importante. O Sol posicionado em uma casa angular, ele já marca o potencial do ano em termos mais evidentes, né? As casas angulares são casas iniciais, são casas muito importantes no mapa, né? São casas, inclusive, de dignidade
acidental. Então, se o Sol está posicionado em uma casa angular, isso significa que é um ano onde os assuntos daquela casa serão importantes e também, no sentido da vida no nível geral, há uma evidência grande ali, né? Se houver stellium também, um stellium em uma casa angular representa um acúmulo de energia potente ali durante aquele ano, tá? Então, como as casas angulares já são muito importantes, a casa 1 representando saúde, a casa 4 ambiente familiar, o pai também, e também as condições de imóveis, né, assuntos imobiliários, a casa 7 sobre assuntos de casamento, parcerias e sociedades, associações, e a casa 10 sobre a questão de status, de sucesso, de carreira também, né? Então, um acúmulo de planetas nessas casas já trazem esses assuntos com grande evidência ao longo do período dessa revolução solar, tá? O Sol, ele marca o potencial do ano, então onde o Sol está posicionado representa onde tem clareza, o Sol ilumina, né? Onde há clareza, tá? Porém, assim, o ideal também é vocês identificarem a questão do sect, né? O Sol, ele é um astro diurno. Se o retorno solar acontece durante o dia, então, quer dizer, no momento que o Sol passou pelo mesmo ponto do nascimento, aconteceu durante o dia, né, um período que o Sol está brilhando, é bom, né? Ele é um astro diurno, então ele se dá melhor ali durante o dia. Se acontece durante a noite, pode ser um período onde vamos dizer assim, os ganhos de vida, a evidência, a postura pessoal não fica tão evidente. Pode ser um ano onde os trabalhos mais de bastidores, a estrutura, as necessidades básicas, tal, ficam mais em evidência. Pode ser um ano de menos visibilidade, né, da pessoa. No caso da Lua, né, a Lua representa as nossas necessidades emocionais. Então, a posição da Lua na Revolução Solar já nos aponta para onde está o nosso foco emocional durante aquele ano e onde estão as nossas necessidades imediatas, as nossas reações instintivas durante o ano. A Lua tem um papel muito importante nas técnicas preditivas porque ela marca muito pontos de mudança. E o ascendente é a própria postura da pessoa, a atitude básica, né? O ascendente em si, ele representa a pessoa fisicamente. Então, onde o ascendente está posicionado, no signo em qual ele está posicionado, isso significa, em comparação especificamente ao mapa natal, que aquele setor é ativado, tá? Quando a gente compara a revolução ao mapa natal, então essa sobreposição por casa, ela é importante. Então aí você pega o mapa natal e o retorno solar você põe em cima, e aí isso os softwares já fazem, tá? É a roda dupla. Até o astro.com faz. Ele coloca o mapa natal, o retorno solar, e aí você vai observando a sobreposição das casas, né? O ascendente do retorno solar cai em qual casa do mapa natal? Então aquele assunto ali é importante. O regente do ascendente anual, né? Tá em qual casa no mapa anual? No mapa natal, ele está em qual condição? É semelhante? Então, essa comparação, ela é realmente muito importante de se fazer. Então, nenhuma técnica preditiva deve ser avaliada sozinha. Ela sempre tem que estar em conjunto, tendo como base o mapa natal, tá bom? Então, assim, quando você olha na Revolução Solar, você vai achar um monte de coisa, tá? E aí, dentro desse monte de coisa, só o que aparece no mapa natal e nas outras técnicas preditivas é que tem mais chance de se realizar durante aquele ano, de se concretizar, tá? Então, a gente começa assim e vai afunilando até chegar no que tem de mais substancial em termos de análise, tá bom? Bom, existem muitas outras dicas, eu diria, para a gente observar no retorno solar, mas aqui é um vídeo do YouTube, não dá pra gente ficar falando muito em muitos detalhes, e também porque esse assunto é muito complexo, tá? Então, aí eu já vou me encerrando aqui, já tá ficando longo demais, tá? Eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.